E vamos começar a edição dessa sexta-feira com uma entrevista exclusiva que o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado federal Alberto Fraga, concedeu a O Antagonista. O congressista disse que a proposta elaborada pelo governo federal é um desastre e defendeu que seja rejeitada ou alterada pela Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Estamos aqui com o deputado federal Alberto Fraga, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Deputado, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Começo perguntando para o senhor qual a avaliação que a Frente Parlamentar da Segurança Pública faz em relação a essa PEC, a essa última versão da PEC da Segurança Pública que foi apresentada ontem pelo Ministério da Justiça. Olha, é um desastre. É lamentável que a gente esperou tanto, né? Eu tenho dito aqui que a montanha rugiu e pariu um rato. Essa emenda constitucional não conseguiu agradar ninguém que faz parte da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Conversei com quase todos e todos são unânimes em dizer que essa PEC precisa ser rejeitada. Se não rejeitada, nós temos que substituir a maioria das coisas que estão dentro do texto. Como, por exemplo, essa centralização das ações de segurança pública no governo federal. Eles estão dizendo simplesmente, quando diz que é competência privativa da União estabelecer a política e um plano nacional de segurança pública, eles estão dizendo claramente que vão interferir nos estados. Estão dizendo claramente que os governadores vão ter que fazer o que o governo federal está propondo no Plano Nacional de Segurança Pública. Portanto, é um desastre, é algo assim que a Frente Parlamentar da Segurança Pública não vai aceitar e nós vamos para o embate, vamos discutir e vamos, quem sabe até mesmo, já que o ministro da Justiça não quis discutir o assunto conosco, não chamou um parlamentar da Segurança Pública para discutir o assunto, não precisa ser eu não, eu sou oposição, mas nós temos vários parlamentares da base do governo que são da frente e que poderiam ajudar o governo a não cometer esse desatino de mandar uma peça para esta casa que não tem nenhum valor para a segurança pública do nosso país. E o que seria o ideal, deputado? Seria descentralizar a execução da segurança pública, né, o enfrentamento do crime, não concentrar na União? Bom, claro que não. A União, o que é que ela tem feito? Ela tem a Polícia Federal para apurar os crimes praticados contra a União. E acabou. E a Polícia Rodoviária Federal para patrulhar as rodovias federais, né, com o seu escasso efetivo que hoje existe. Como se não bastasse, eu acho que o desconhecimento do governo é tão grande que a Polícia Rodoviária Federal não tem efetivo para patrulhar as atuais rodovias federais. Como agora quer ampliar, passar para as ferrovias e hidrovias? Com que efetivo? Né? Então, nós estamos falando de custos e custos muito altos. Era muito melhor, então, apresentar uma proposta para melhorar, dar condições de trabalho para os operadores da segurança pública dos estados, das polícias militares, das polícias civis. Não. Quer criar uma superpolícia, quer concentrar poder na União e os estados vão fazer o que a União bem quiser. Já não basta os impostos, que a maioria, né, a fatia mais gorda é da União, agora quer pegar a segurança pública. Nós não vamos aceitar esse tipo de decisão do governo federal. E é possível aproveitar o conteúdo de outras propostas que já existem no parlamento para poder fazer as modificações nessa PEC durante a tramitação? Olha, para isso existem outras PECs aqui. Tem uma PEC do Gonzaga Patriota, um ex-deputado federal, de 2003, que é muito melhor do que esta que o governo mandou. Esta que o governo mandou, a intenção, primeiro, criar ONGs, colocar ONGs dentro do Conselho Nacional de Segurança Pública, que é um absurdo. Você ter numa Câmara de técnicos, você botar ONGs para tomar decisões sobre a segurança pública. Uma outra posição que nós colocamos e o governo banalizou, por que não, então, ajudar as polícias militares com equipamentos, com salários, com melhores viaturas? É muito melhor do que tentar fazer um remendo desse
que essa emenda aí vai sair pior que o soneto. Então, eu não vejo absolutamente como recuperar um texto que, na verdade, só traz poderes para a União. Pode ver que eles mexem na competência privativa e na competência concorrente. Quando ele coloca no seu inciso 17 da competência privativa, ele diz que compete privativamente à União estabelecer a política e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E vem me dizer que isso não é interferir nos estados? Que isso não fere o Pacto Federativo? Quem escreveu ou é muito bobo, ou é ingênuo, ou é um cara dotado de má fé. Portanto, nós aqui, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, como queiram a bancada da bala, nós não vamos aceitar. Nós queremos que ele dê condições de trabalho para os estados, né, não interferindo, dizendo que o governador de tal estado vai ter que fazer isso, aquilo. Aí alguém pode perguntar assim, não, Fraga, mas nós queremos uma padronização, nós queremos a integração das polícias. Isso já está previsto no SUSP. O SUSP, que foi uma lei, que é uma lei federal, aprovada aqui em 2018, da qual eu fui o relator com muito orgulho, fizemos uma lei federal excelente. Pergunto a você, o governo federal, eu acho que nem conhece a lei do SUSP. Porque quando ele fala com orgulho que vai evitar o contingenciamento dos recursos para a segurança, o SUSP já prevê o não contingenciamento. Quando ele fala em integração, o SUSP prevê a integração entre as polícias, bancos de dados, tudo que você possa imaginar que venha melhorar a segurança pública, está previsto no SUSP. Para que botar isso na Constituição? Então, mostra um total desconhecimento da PEC, mostra um total desvalorização para com a segurança pública nos estados. Vou mais além. Dos atos, das atividades de segurança pública no país, as polícias militares e as polícias civis são responsáveis por mais de 80% dessas ações. Aí agora vem dizer que a Polícia Federal é que vai resolver o problema da segurança pública. É um governo que não sabe absolutamente nada de segurança pública. Entende de segurança pública que nem cavalo tocar piano. Mesma coisa. Deputado, e qual vai ser a estratégia da Frente Parlamentar para evitar, então, que a PEC seja aprovada da forma como está? Será buscar lugares na comissão especial, se eventualmente for criada, de fato, né, se passar pela CCJ, ou na própria CCJ já tentar rejeitar? Nós sabemos que a tramitação de uma PEC, ela é longa, é demorada. Tem que ter uma comissão especial, né? Eu tenho informações que os possíveis relatores dessa PEC já se manifestaram contra, porque é inconstitucional, fere o Pacto Federativo. E depois, na comissão especial, nós vamos formar, né? Vamos tentar colocar conhecedores da segurança pública. Não os especialistas de ar-condicionado que o governo encomenda essas peças absurdas. Nós vamos tentar compor uma comissão com pessoas capacitadas, qualificadas para discutir o assunto. Se tiver que melhorar o texto, a gente melhora. Mas para melhorar uma coisa ruim desse jeito, que não soma em nada, me diga aí, me aponte uma medida, que melhora o combate do avanço das organizações criminosas no Brasil. Não tem nada. Não tem nada. Então, demorar, não sei quanto, 1 ano e pouco, para mandar esse lixo para cá, é desrespeitar os parlamentares que deram a vida pela segurança pública e que conhecem o assunto, e não de ficar embaixo de um ar-condicionado e decidindo as coisas pela televisão. Deputado, para finalizar, já existem nomes cotados, então, para ser relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, onde deve passar primeiramente? Não existe ninguém ainda escolhido, e é evidente que o governo federal vai escolher alguém da sua base, né? Mas nós vamos lutar para que essa PEC não prospere. Se ela prosperar, nós vamos arquivar a outras PECs que já existem aqui, né?
porque o regimento é claro. Tem PEC antigas que poderão ser apensadas. Essa do governo, que é moderna, apensada. E aí a gente pode extrair um texto melhor. Eu, pela minha militância na área de segurança pública, tenho mais de 20 anos de Câmara dos Deputados, gostaria muito de estar ajudando o governo com relação à segurança pública, porque são vidas humanas que nós temos que proporcionar uma melhor segurança, coisa que essa PEC não faz. Não faz absolutamente nada. O que o governo tem que se concentrar é votar o novo Código de Processo Penal, é uma revisão da Lei de Execuções Penais, é ver o sistema prisional com lupa para tirar os problemas que existem lá dentro. Hoje a gente convive num país com 75% de reincidência. A polícia está enxugando o gelo. Agora, quem faz uma PEC dessa é o mesmo autor das audiências de custódia, responsável pela soltura de mais de 60% dos bandidos que são presos em flagrantes. O ministro Lewandowski, apesar de eu respeitá-lo como pessoa humana, mas como operador de segurança pública, ele não entende absolutamente nada. Tá certo. Encerramos aqui a entrevista com o deputado Alberto Fraga, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Deputado, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar da entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço. E agora, seguimos discutindo a tramitação da PEC da Segurança Pública. Guilherme Resch, o fato do governo ter a maciça desaprovação da bancada da bala já é um mau começo? É uma péssima notícia pro governo, Inácio, para falar a verdade, né? Porque a bancada da bala é uma das principais do Congresso Nacional. Ela tem 253 deputados dos 513, né? E uma proposta de emenda à Constituição, né? Uma PEC como essa, né? Essa PEC da Segurança Pública, precisa de pelo menos 308 votos em 2 turnos de votação para ser aprovado no plenário da Câmara. Então a gente vê que a bancada da bala rejeitando, né, e como o Alberto Fraga falou, todos, né, a bancada foi unânime em rejeitar a proposta como está sendo apresentada pelo governo, é uma notícia muito ruim, de fato, pro governo, né, assim, já mostra como a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição vai ser bastante difícil no Congresso. Se for aprovada, vai ser aprovada com muitas mudanças em relação ao que o governo está propondo, né, nessa última versão. Porque o Fraga, né, como a gente viu, o que ele discute, alguns dos pontos, né, que ele mostra que a bancada foi bastante contrária, é em relação, por exemplo, àquilo que a gente já vinha sendo falado nos últimos meses, né, e o governo acabou não mudando, que é a centralização do poder das decisões de segurança pública na União. Né, a bancada avalia que precisaria ter uma descentralização, né, seria melhor do que centralizar tudo na União. Enfim, esse ponto principal não foi alterado pelo governo, entre outros, né, como o Fraga comentou, e então a gente pode esperar que de fato vai ter uma tramitação bastante difícil, né? Se for aprovado pelo Congresso na atual legislatura, vai ser uma PEC bem diferente do que o governo está propondo. E aí, Rodolfo Borges, vem aquela pergunta, pensando justamente que a PEC da segurança é algo de grande clamor popular, todo mundo tem interesse nisso, governo, oposição, também não é uma forma da oposição roubar o protagonismo dessa PEC, dizendo que, olha, o que o governo trouxe, esquece tudo isso, agora o bom é o nosso, portanto nós, oposição, é que sabemos desse assunto? Boa tarde a todos. É isso, essa disputa por protagonismo mesmo, o mínimo que a oposição vai tentar fazer, a oposição ao governo Lula, é bloquear a possibilidade de o governo Lula conseguir sair bem dessa história. Então, a gente até já falou isso aqui várias vezes. A segurança pública, a solução dos problemas de criminalidade, elas acabam virando um detalhe numa batalha política que vai se estabelecer no Congresso Nacional. E aí o pior é, se a gente já diz que a situação do governo Lula não é tão boa no Congresso Nacional, eles teriam que buscar em outro lugar apoio. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, já começou a falar em buscar apoio popular. Mas o governo Lula também não está bem de apoio popular. Então, onde é que o governo Lula poderia agora se escorar? Ele não tem as ruas, a última vez que a esquerda tentou botar a gente na rua, ela foi humilhada pelo pessoal do Bolsonaro, porque eles foram fazer uma manifestação puxada lá pelo Guilherme Boulos, na Avenida Paulista, juntaram ali 6 mil pessoas, e olhe lá, e uma semana depois o Bolsonaro juntou um monte de gente. A gente disse aqui que não é o bastante para aprovar a anistia, ou para avançar tanto com a anistia, mas é muito mais do que a esquerda conseguiu colocar. Então, se o ministro Ricardo Lewandowski conseguir apoio popular para o governo Lula, aí sim vai ser uma magia, sim,
que acho maior até talvez do que conseguir alguns votos no Congresso Nacional, porque aí você pelo menos tem emenda, tem algumas coisas ali para trocar. O governo Lula, digamos, a preocupação é correta, esse é o assunto mais relevante, junto com inflação, junto com economia, mas é muito difícil que eles consigam avançar no Congresso como está composto nesse momento. Guilherme Resch, ainda sobre essa questão dessas negociações que a gente está vendo de governo, de oposição, existe alguma chance de concordância em algum dos temas ou eles pensam diferente em tudo? Então, um dos temas que a bancada até avalia, né, de certo modo, como positivo, acho que é o único ponto, na realidade, dentro dessa proposta de emenda à Constituição, é aquela, colocar na Constituição as guardas municipais, né, as guardas metropolitanas, como órgão de segurança pública, né, na verdade, formalizar aquele papel das guardas municipais, guardas metropolitanas, como polícia municipal. Então esse acho que é o único ponto, porque aí estaria dando mais poder aos municípios para fazer ali o enfrentamento, né, da criminalidade, né, de executar de fato as ações de segurança pública. Acho que é o único ponto, até pelo que o Fraga me comentou comigo, que a bancada da bala, na Frente Parlamentar da Segurança Pública, avalia como positivo nessa proposta de emenda à Constituição e que a gente poderia esperar, né, numa eventual aprovação no Congresso, que fosse mantido, né, depois de toda a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, né, que é o primeiro local onde ela vai passar, essa proposta de emenda à Constituição, depois passa por uma comissão especial também, e por último no plenário da Câmara, né? Sem contar depois ainda do Senado. Mas, de qualquer forma, como eu comentei, acho que depois de todo esse processo, se um ponto vai ficar, será esse ponto aí em relação às guardas municipais e guardas metropolitanas. Inácio, é que o esteio dessa proposta é o protagonismo federal. É isso que o governo vai tentar aprovar, é isso que é a novidade dessa história, porque realmente a segurança pública é uma questão estadual, mas ela machuca o governo federal. E aí o governo federal agora está tentando dar uma solução para a questão, mas colocando o governo federal como protagonista da história. É possível argumentar que eles poderiam sim fazer isso de outra forma, sem se colocar oficialmente como os responsáveis pelas medidas. Eles podiam fazer uma integração entre as polícias sem precisar eles serem, né, estar ligado ao Palácio do Planalto ou ao Ministério da Justiça, essa coordenação. Ia criar uma outra estrutura que unificasse informações e aí sim, isso aliás é muito cobrado por quem lida com segurança pública no país. Tem criminoso que foi identificado num estado e em outro ele não tem lá a mesma ficha, então você não sabe. E sempre que essa integração acontece, ocorre algo de bom, né? Então, por exemplo, aqui no Carnaval de São Paulo, esse Carnaval deste ano, aquele monitoramento por câmeras levou à prisão de foragidos de outros estados, de Goiás, de Minas Gerais. Por quê? Porque tem uma integração mínima das informações de quem cometeu o crime. Então, essa perspectiva de federalizar a forma como se lida é boa. Agora, não se pode tirar, e aí não é nem que se pode, eles não vão conseguir tirar o que os estados têm de autonomia para lidar com esse assunto. Eu digo que não vão conseguir por quê? Porque são 26 federações e o Distrito Federal. Como é que o governo federal vai lidar com isso? Como é que ele vai impor e tirar esse poder que tem os estados? Eles vão ter que desatar.